do Senhor, queridos. Nós separamos esse mês de maio para falar de uma carta muito importante, porque a palavra ela é viva e eficaz. Como nós aprendemos aqui nos outros 4 domingos, Paulo ele direciona uma carta a Tito, dando orientações a ele, para ele organizar a igreja que estava sendo formada em Creta. Então Paulo vai lá, como nós já falamos em outra oportunidade, Paulo ele era um desbravador missionário, ele não era um pastor local, ele ia, abria, formava uma igreja, dali ele seguia a sua jornada e preparava pessoas para poder estar à frente das igrejas que ele ia levantando. E ele, como um homem muito organizado, muito sábio, e naquela época, hoje nós temos a tecnologia, mas naquela época não tinha, então, através das cartas, que no grego é epístola, quando a gente vê o povo falar essa epístola do apóstolo, a palavra epístola é a palavra carta no hebraico, então ele, no grego, então ele enviava epístolas para as igrejas que ele tinha levantado, que ele tinha formado, e ali ele dava orientações, ele dava orientação pessoalmente, e à distância ele tentava de alguma forma orientar as pessoas que ele ia levantando, que ele ia dando a ordem de liderar, de comandar. E aí quando a gente chega a nos aprofundarmos na carta que ele envia a Tito, a gente percebe que, não diferente de hoje, havia muitas coisas em Creta, muitas coisas que não estavam funcionando como deveria. E aí o apóstolo ele vai primeiro, depois ele envia Tito, e aí ele envia uma carta para orientar Tito a poder organizar toda a estrutura da igreja lá. Mas nós falamos bastante de Tito nesses 4 domingos que passaram. Eu quero falar de Tito hoje, mas não diretamente de Creta, porque mas a ideia do mês de maio não seria falar da carta do apóstolo Paulo a Tito? Sim, mas nós vamos falar deste homem fantástico, esse homem que foi preparado com um chamado especial. Ele não era judeu, como Lucas, ele era um grego, não circuncidado, mas capacitado por Paulo para poder fazer o evangelho chegar aos lugares longínquos. E na época que Tito começou a ser formado e discipulado por Paulo, houve uma guerra, houve uma retaliação, houve uma resistência dos religiosos, porque muitos não aceitavam que Paulo viesse a infringir a ordem mosaica, porque o judeu ele tinha que ser circuncidado, a lei tinha que prevalecer. Mas quando Paulo começa a fazer as viagens missionárias, ele começa a alcançar os gentios. E para quem não sabe, gentio é qualquer pessoa que não era judeu. Qualquer pessoa de uma outra nação que não fosse judeu era considerado gentil. E aí, conforme ele ia andando, caminhando, fazendo as missões, ele foi conquistando muitas pessoas. Mas a palavra fala que tanto a carta enviada para Tito, quanto as epístolas enviadas para Timóteo, tinham como teor pastoral. Por quê? Porque esses homens foram preparados por Paulo para serem pastores. A ação deles nas igrejas levantadas, Timóteo, Éfeso, Tito, Creta, mas aí eles vão andando e vão caminhando e vão adquirindo muita experiência na jornada, passando por vários lugares, e a gente vai falar isso. E eu prometo que não vou enfadar vocês, porque eu quero mostrar para vocês o que eu aprendi desse homem tão fantástico chamado Tito.
que Ele é tão importante como você e eu somos importantes no ministério que Jesus Cristo ainda mantém vivo na terra. Amém, queridos? Você faz parte desse corpo sacerdotal. Você faz parte dessa história de pessoas que são alcançadas por Jesus, são tratadas, curadas, podadas e colocadas na estrada para poder levar e fazer com que esse evangelho chegue a muitos lugares. Às vezes nós temos aquela impressão de que não, mas a obra missionária é para os missionários, ou para os pastores e os evangelistas. Acho que essas três classes aí são responsáveis para poder fazer o evangelho chegar. Nós vamos fazendo aqui devagar, do nosso jeitinho, e deixa que pastores, evangelistas e missionários levem a palavra para lugares longínquos. Não. A responsabilidade de fazer o evangelho do Senhor Jesus impactar os corações está na tua vida e na minha vida. Da mesma forma que Tito era só alguém começando e depois ganhou bagagem, você e eu temos caminhado, mas vai chegar uma hora que você e eu vamos perceber que o Senhor tem investido muito na nossa vida para nós ficarmos achando que vamos fazer só isso aqui e tá bom. Não. Acima do teu talento, querido, acima do meu talento, existe um chamado para nós levarmos as boas novas a todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. Nunca ache que você não precisa falar de Jesus nos lugares, porque você já faz, você já opera som, você já toca a bateria, você já toca a guitarra, você opera a mídia. Está tudo bem aqui, está tudo bom, aqui eu estou fazendo a obra de Deus. Não, existe um chamado acima de tudo sobre a tua vida, que é levar as boas novas. E muitas vezes nós levamos as boas novas com o nosso exemplo de vida, com a nossa forma de ser. Nós podemos evangelizar na rede social, sem precisar chamar ninguém no Messenger ou no Direct para falar. O nosso comportamento na rede social pode aproximar pessoas de Jesus Cristo. O nosso comportamento na rede social pode afastar pessoas de Jesus Cristo. O nosso comportamento na nossa vizinhança pode aproximar ou afastar pessoas de Cristo. Então eu quero apresentar para vocês hoje alguém que eu conheci e fiquei muito fascinado com tudo que nós nos envolvemos com os 3 capítulos de Tito, da carta de Paulo a Tito. Quando você vai mergulhar um pouquinho, você vai ver que tem muitas coisas que ele tem, que é parecido com você e comigo. Mas eu acho que naquela época, a ousadia era mais fácil de ser expressada, sabe? Porque hoje nós nos distraímos com muitas coisas. Nós nos acovardamos com muitas coisas. Nós tememos muitas coisas, nós nos desviamos da rota com muita facilidade. E eu não falo só do entretenimento. Eu falo de qualquer coisa que é forte o suficiente para nos tirar da rota, do caminho que devemos seguir. O que tem conseguido tirar você da rota nesse tempo? O que tem conseguido te distrair? O que tem conseguido ter um lugar de prioridade na tua vida? Porque eu tenho refletido muito nisso. Em quem eu sou? Qual o tempo de qualidade que eu tenho dado para Deus? Eu tenho aprendido a colocar na balança o quanto eu tenho feito para as pessoas, o quanto eu tenho feito para a minha família e o quanto eu tenho feito para Deus. Deus não quer correria, Deus não quer enfado, Deus não quer que você coloque no currículo uma multidão de coisas, de tarefas na igreja. Ele quer que o teu coração esteja pronto para ouvi-lo a hora que Ele falar com você. Sabe que essa hora é importante, porque não tem um horário, não tem nada programado. Desde o momento que você e eu nos inclinarmos para ouvir a sua voz, Ele falará e nós conseguiremos ouvir.
Pode ser na rua, nos afazeres em casa, no trabalho, em qualquer atividade. Eu só preciso estar disponível para ouvir. E eu aprendi muito isso contigo. Eu quero começar falando de Tito, que eu aprendi. Meninas, estão aí? Consegue água para mim aí, Beth, por favor? Além da importância que ele teve em Creta, ele também foi alguém muito importante em Corinto. Paulo alcançou Tito, foi tratando, preparando, capacitando ele. E eu estava estudando e eu descobri que a palavra no cânon se refere à primeira e à segunda epístola do apóstolo Paulo ao povo que mora em Corinto, amém? Mas na verdade foram quatro cartas. 2 entrou no cânon, na Bíblia, e 2 não foram encontradas, mas existe registro de que tiveram mais 2 cartas. E aí o apóstolo Paulo, pastor, vai falar de Corinto? Não, eu quero falar desse homem que foi preparado. E aí eu quero só fazer um complemento na narrativa para a gente poder entender que muitas das vezes uma obra ela é feita com amor, com carinho, com dedicação, porém tem dores, tem renúncia, tem momentos de dificuldade, tem momentos que tiram o teu chão e você está fazendo tudo com o teu melhor, e daqui a pouco acontecem coisas com você, como aconteceu com a Rebeca. Desde que eu conheço a Rebeca há pouco tempo, mas desde que eu a conheço, eu a vejo como alguém exemplar, alguém dedicada ao Senhor. E aí de repente a gente pergunta, logo comigo que eu me entrego tanto, que eu faço tanto. Sabe, queridos, enquanto nós estivermos no plano terreno, nós viveremos noite maravilhosa como essa que está acontecendo aqui, amém? Mas na segunda-feira pode chegar uma notícia que vai tirar o teu chão, o meu chão. Jesus estava dormindo, o Espírito Santo estava distraído, Deus estava no Japão operando enquanto ele não viu acontecer aquela situação comigo? Não. No mundo teremos aflições, mas ele falou para nós termos bom ânimo, termos força, porque ele venceu, nós também conseguiremos. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo preparando um povo em Corinto que não ouviu, que não conseguia colocar em prática as orientações, a gente percebe tanto na primeira carta quanto na segunda, que a primeira carta que está registrada aqui aos Coríntios, na verdade ela é a segunda, porque houve uma primeira carta enviada. Ele foi lá, preparou o povo, depois ele viu que não estava funcionando, ele envia uma outra carta. E eu quero dividir com vocês. Abrem, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Amém? Acharam aí? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Deu para entender? Então aqui ele mostra para a gente que foi enviada uma carta antes, orientando o povo daquele lugar. Aí ele fala assim: agora eu estou afirmando para vocês que não é para vocês não andar com os impuros, todo mundo que está perdido, todo mundo que aos nossos
nossos olhos está fazendo alguma coisa errada, porque ele fala, porque se a gente for agir dessa forma, é melhor a gente morrer logo e ir para o céu. Mas ele deixa bem claro, estou falando para vocês prestarem atenção com quem se diz cristão, se diz irmão, mas não condiz com a palavra orienta. Se você for ver a carta que ele envia a Tito, tem o mesmo teor. Por quê? Porque Paulo estava desbravando nações, lugares, consolidando pessoas. E ali ele encontrou com certeza pessoas que aderiram ao Evangelho. E vamos lá, estamos juntos, a gente vamos para dentro com você, Paulo. Mas também encontrou pessoas que estavam muito firmes nas suas culturas. Creta era uma região de muitas cidades aonde a idolatria comandava naquele lugar. As pessoas faziam muitas orgias. Então mudar a cultura de um dia para o outro não é fácil. Amém, queridos? Nós não conseguimos mudar. Olha quanta coisa tem na tua vida, na minha vida, que não foi resolvido ainda. Sim ou não? Não, gente? Então fala forte, sim. Isso, porque isso liberta. Olha quantas manias, olha quantas coisas nós trouxemos do mundo, e que no mundo achávamos que era bom, no mundo achávamos que era correto, mas quando começamos a andar com Cristo, começamos a perceber que não posso continuar fazendo isso. Mas não basta a gente reconhecer isso ou aquilo, ainda tem força e tenta nos dominar, sim ou não? Então não adianta eu falar assim, o povo de Corinto era um povo relaxado, que não queria aprender a palavra do Senhor. O povo de Corinto, o povo de Creta, o povo de São Gonçalo, do Galo Branco, do Rocha, é a mesma coisa, queridos. Temos o Evangelho para poder nos doutrinar diariamente, mas ainda há muita mania na nossa vida. Ainda há muitos pontos a melhorar na nossa vida. Então o apóstolo envia uma carta, uma segunda carta, falando para aquele povo: agora eu estou falando para vocês, que vocês entenderem errado. Não é para vocês se afastarem de quem está lá fora. É para vocês prestarem atenção, porque tem pessoas falando que são cristãos, que vivem essa doutrina, mas eles não condizem com isso. Então ele fala: desses se afasta. Na primeira carta, que está relatada, que no original foi a segunda, ele é muito duro, ele é muito firme. Você vai perceber que na segunda carta, que é a quarta, porque teve a primeira carta, a segunda, a terceira e a quarta. Registrados estão a segunda e a quarta. Nesse meio aí teve uma e a terceira, que não entrou no cânon. Mas você vai ver que entre a primeira carta e a segunda, no registro, ele já muda, ele já fica mais flexível em 2 Coríntios. Ele já começa a olhar com bons olhos. O rigor que ele tinha na primeira carta, ele já não começa a ter na segunda, que no original seria a quarta carta. Então ele fala que, preste atenção com aqueles que se diz cristãos. Sabe que isso me chama a atenção, querido? Porque eu preciso melhorar todos os dias. Será que eu tenho sido exemplo? Porque é fácil falar de você, falar de você. Não, mas a questão é: quem sou eu? Não pastor Tiago, cidadão Tiago Matos de Moura. Quem sou eu? Como as pessoas têm me visto? O que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho postado na rede social, tem mostrado o quanto Jesus é na minha vida, ou as pessoas não conseguem discernir quem eu sou? É isso que ele está falando. Eu não quero que você se distancie de quem está lá fora, porque todo mundo erra. Eu quero que você preste atenção com quem se diz está dentro, mas não está. Porque não está. E aí eu não quero olhar para as pessoas, eu quero olhar para mim. Quanto eu, dentro, tenho feito com que as pessoas se aproximem de Jesus. Amém? Então aqui relata que houve uma primeira carta, ele manda uma segunda para poder consolidar, porque as coisas estavam se perdendo. Então vamos lá. Agora a gente vai pular para 2 Coríntios, vamos lá? 2 Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos falar no capítulo 8, no capítulo 16 e no capítulo 23. Daqui a pouco a gente está acabando, pode ficar tranquilo. Não tem nem por que falar demais, porque senão a gente estraga tudo aquilo que o Senhor tem na sua própria palavra para nos apresentar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Olha,
Vamos ler o 5 para a gente poder ter um entendimento melhor. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Então aqui nós estamos começando a ter acesso a um Tito que tinha uma importância, que foi preparado antes de ser enviado para Creta, para ser um bispo. Sabe, tem muitas igrejas aí que tem bispo. Você sabe o que significa bispo? Bispo significa organizador, coordenador. Por exemplo, uma igreja tem 10 pastores. Então, acho que acima de 3 ou de 4. Passou de 4, 5 pastores numa igreja, o presidente ele é titulado como bispo. Por quê? Porque ele organiza, ele coordena os outros pastores. Então, uma pessoa que é responsável por uma igreja, que tem congregações, se ela quiser receber o título de bispo, ela pode, estar na Bíblia, amém? Se ela não quiser fazer questão quanto a isso, está tudo bem também, é mais um pastor que precisa fazer o evangelho ser enviado. Então, quando o Tito é enviado a Creta, ele vai preparando pessoas como um bispo, ou seja, levantando presbíteros, que os pastores de hoje, antigamente, eram os presbíteros, as pessoas que eram responsáveis pelas igrejas que estavam sendo levantadas. Tanto que tem a igreja presbiteriana, que até hoje conserva esse nome, porque os presbíteros de antigamente, eles são os pastores de hoje. Então tem igreja que ainda preserva esse título. Então ele em Creta foi levantando pessoas, capacitando essas pessoas, não só pelo que ele aprendeu com Paulo, mas também pela carta que ele recebeu, tendo essas orientações. Então ele não foi só alguém que foi enviado em Creta, esse homem já foi preparado antes. E esse versículo que nós lemos aqui, sabe o que é isso? Alguém que organizou uma ação social. Ação social. Sabe, às vezes, eu estava pensando enquanto eu estudava, que nós caímos num grande erro. Que erro é esse? Eu tenho um chamado, e esse chamado é intocável. Não. Você e eu temos talento, e temos um chamamento, uma convocação do Senhor. Pastores, presbítero, evangelista, ministro de louvor, recepcionista. Você é talentoso em alguma coisa ou em algumas coisas, amém, queridos? Só que você nunca cometa o erro de se achar importante só naquilo que você faz. Eu toco a bateria aqui e acabou. Bem, você pode ficar na porta do domingo que vem porque o recepcionista não vem. Não, eu sou baterista. Tito ele era missionário, Tito ele foi presbítero, Tito ele foi bispo, Tito ele foi responsável por ação social. Paulo começa a fazer as viagens, e aí chega a notícia para Paulo que acontece em Jerusalém, tem bastante cristão passando fome. Eu não sei se vocês viram aquele filme, o Apóstolo, como é que é o nome mesmo do filme que está na Netflix? Paulo, o Apóstolo. Veja esse filme. Tem uma parte do filme que você vai ver, que eu vou contar porque não viu ainda. É uma parte do filme que tem cristãos refugiados num lugar. E aí quando eu começo a ler, eu consigo associar o filme, algumas coisas do filme com a palavra. Então o que Paulo faz? Tem pessoas em Jerusalém passando fome. Tem cristãos que foram alcançados pela palavra, pelo evangelho, mas estão passando por necessidade. Então o que Paulo faz? Começa a fazer, além da sua obra missionária, ele começa a mobilizar uma galera, uma equipe, para arrecadar alimento, ou qualquer tipo de ajuda, para fazer com que isso chegasse a Jerusalém para os cristãos que estavam passando por dificuldade. Sabe, quando eu olho para Tito com tantas coisas,
Porque eu tenho certeza que não foi fácil para ele seguir Paulo. Amém, queridos? Não foi fácil para ele poder andar nos caminhos de Paulo. Não foi fácil alguém sair de uma outra cultura, ser convertido ao cristianismo e começar a ser tratado por Jesus na pessoa de Paulo, porque era um grego de outra nação, de outras culturas. Você sabe que o grego adorava outros deuses, tanto que tem um momento que Paulo passa e tem uma placa lá dizendo: aqui é em homenagem ao Deus desconhecido, porque todos os deuses tinham seu valor. Tanto que em Creta eles adoravam uma deusa, e essa deusa era, uma das formas dessa deusa ser adorada era através do ato sexual. Pessoas tinham relação sexual na rua, em qualquer lugar, porque não era feio aquilo, porque a cultura dizia que aquela era a forma de adorar. Então, quando eu falo de Tito, eu falo de alguém que vem de uma outra nação, de uma outra cultura, talvez ensinado a vida inteira a adorar a Atenas, ou adorar a outros deuses, Apolo e tantos outros deuses aí. Daqui a pouco o Evangelho chega na vida de Tito por Paulo, e o Evangelho é libertador, amém, queridos? Mas eu vou falar uma coisa para você: nós seremos libertos até a eternidade. Não existe libertação instantânea. Você é um novo homem, acabou. Você e eu vamos ser curados, tratados, libertos, mas haverá as fraquezas, haverá os tropeções, haverá os declínios. Então libertação é todo dia. Ser cristão é todo dia. Não é estar batizado, está resolvido, deixa o que vier que está pronto. Não. O batismo é uma confissão de que você pertence a Jesus, amém? Só que para chegar na eternidade, você e eu teremos que ser libertos todo dia. Aleluia, Deus. Mas não pare por nada, mesmo que algum pecado ainda tente sobressair sobre a tua vida, amém, queridos? Não desanima, continue perseverando, porque o Espírito Santo é contigo, aleluia. Então não era fácil para aquele homem sair de uma cultura, e aí foi tratado, discipulado por Paulo. E ele foi aprendendo, observando. Então, quando eu vejo aqui, fala que essa obra social já começou antes, 1 ano atrás. Começada por quem? Por ele. E ele vem arrecadando, e ele vem organizando, e ele vem mobilizando as pessoas. Uma obra fantástica. Então, nunca faça só o básico. Nunca faça só o que você sabe fazer. Você não sabe fazer, peça ajuda a alguém. Você pode ser muito bom no que você faz na obra hoje, mas a obra não é limitada. Se presente, se prontifique, seja proativo. Não sei fazer isso aqui não, mas está precisando de ajuda. Seja isso. Você vai chegar aqui na igreja e você vai ver o pastor Tiago mexendo no som, na porta, ligando ar-condicionado, botando o celular para pegar, pregando, tocando violão, cantando louvor. Não sei fazer batuca aqui ainda, mas eu ainda vou conseguir um dia. O que eu não consigo, eu peço ajuda. Data show, onde estava aqui, encontro de casal, onde eu estava? Som, data show, caixa de som. Já está se apresentando, pastor? Não. Seja proativo na obra. Você sempre terá algo a mais para poder fazer. Tito não escolheu. Paulo, manda Barnabé, porque comigo é só aqui. Só aqui. Eu quero uma coisa grande, Paulo. Me envia para Creta. Me deixa ir para fazer uma viagem grande. Ficar fazendo coisinha pequena aqui, eu não quero não. Faça com capricho as pequenas coisas, e Ele te levará a lugares que você nunca imaginou chegar. Faça e com capricho. Seja na porta, seja operando o som, limpando um banco, faça com capricho, e Ele vai te mostrar lugares que você jamais imaginou chegar, e Ele vai te levar lá. Ele vai te capacitar para isso. Então, um homem que tinha várias virtudes, um homem proativo, que se dedicou para poder fazer uma obra acontecer, não por ele. Nessa altura do campeonato aqui, querido, Tito já não tinha mais casa,
não tinha mais lugar para ficar. A vida dele era na estrada, fazendo a obra. Ah, pastor, você quer que eu faça isso também? Não estou falando nada disso. Você não precisa viajar, você não precisa mudar de estado, você não precisa fazer coisas loucas. Mas tem muita coisa que você e eu podemos fazer que está aqui, ó, a um palmo da gente. A um palmo da onde vocês congregam, da onde vocês trabalham. Tem muito o que fazer. Dá para fazer mais. Sabe, se sentir útil. Útil. Isso é fantástico. Aleluia. Então no capítulo 8 do versículo 6, nós vimos que Tito ele estava organizando uma ação social. Agora, no capítulo 16, vamos lá, capítulo 16 do mesmo 2 Coríntios, não, versículo 16, perdão. Capítulo 8, versículos 16 e 17. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, acredito que seja Barnabé. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, com S maiúsculo, como também diante dos homens. Então aqui mais uma vez Paulo, enviando uma carta a Coríntios, ele deixa claro que ainda bem que o coração voluntarioso de Tito estava pronto para poder ir até eles e fazer com que a obra continuasse no coração daquela igreja, com muitos problemas, com muitas dificuldades, sabe, estava tudo fora do controle, as pessoas não conseguiram se organizar, e ainda houve falsos mestres que chegaram lá, contrários à vontade de Paulo. Por quê? Porque como eu falei agora, quando eu preguei o capítulo 2 de Tito, Paulo, ele entendeu que não precisava mais, para uma pessoa ser considerada cristã, ser circuncidada, coisa que a lei de Moisés falava. Então Paulo começou a perceber que quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele abriu a porta para todo mundo ter acesso à eternidade, não precisava mais ser só alguém judeu para poder fazer a obra. Então algumas pessoas estavam muito contrárias com essa visão de Paulo, que não deveria ser assim, mas Paulo defendia essa tese, que estava muito religioso, estava muito fechado, muita cúpula, e com isso impedia uma aceleração do evangelho ser pregado. Então aquelas pessoas, as pessoas daquele lugar estavam tendo acesso a falsos mestres, pessoas que estavam ensinando algumas coisas e também influenciando o povo de Corinto a não mais acreditar em Paulo, por aquilo que ele estava pregando e evangelizando as pessoas. Só que Paulo era um homem de Deus e tinha na sua integridade o caráter de Cristo. E quando ele viu que não dava para ele poder ir, o que ele fez? Ele envia Tito. Ele enviou Tito a Creta, ele enviou Tito a Corinto. E mais uma vez eu vejo o coração desse homem totalmente disposto a fazer a obra do Senhor, não escolhendo o que fazer, mas fazendo o que foi solicitado. Então Paulo fala, ainda bem que o coração de Tito estava pronto para poder ir até vocês, e levou as boas novas.
Vamos lá, versículo 23 do mesmo capítulo. Ó. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença deste homem. Então Paulo fala: estou enviando Tito e eu quero total respeito. Não é qualquer um que está indo para ele. É alguém que foi preparado, alguém que foi capacitado, alguém que foi treinado para poder fazer uma obra. Sabe? Toda vez que você for fazer algo para Deus, você e eu temos uma responsabilidade de levar a bandeira de Cristo na nossa vida. Não é só aqui. Não é dentro de casa. Não é dentro dessas quatro paredes. É principalmente lá fora, onde as pessoas precisam ter acesso a Cristo através da tua vida e da minha vida. Nós não podemos medir esforços na questão de ser exemplo. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. A partir do momento que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós pertencemos a Ele. Então aí já muda tudo. Ele até nos dá liberdade, mas precisa haver uma convicção dentro de nós que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor e nós somos o seu escravo. A palavra, quando fala de escravo, fala de homens que obedeciam, independente de qualquer coisa, aos seus senhores. Quando Paulo envia a carta a Tito, ele fala: Tito orienta aos escravos a serem fiéis aos seus senhores, aos seus patrões, porque houve muita associação sobre escravo e servo. E hoje a gente bate no peito, a gente canta: eu sou servo do Senhor Jesus. Mas você sabe o que significa servo? Servo não é alguém só que serve em alguma coisa. Ser servo é ser escravo sem reivindicar nada. Você pode buscar no original. Servo é alguém que obedece ao seu Senhor e o que o seu Senhor mandar, ele faz. Não, mas o meu ministério é esse. O meu ministério é família, o meu ministério é social, o meu ministério é louvor, o meu ministério... Sabe o que significa a palavra ministério no original? Serviço. A palavra ministério no grego quer dizer serviço. Ou seja, o meu ministério é servir aonde quer que o Senhor desejar. Ser servo do Senhor é ser escravo, é alguém que obedece, é alguém que aceita o que o seu Senhor manda e ponto final. Temos agido assim? Não precisamos levantar a mão para responder, mas eu quero que você responda aí dentro. Nós estamos sendo servo de verdade? O servo no original, o servo que obedece, o servo que escuta o seu Senhor? É uma pergunta que nós devemos fazer. Temos servido com qualidade, de tempo, de capricho, de carinho? Sabe, isso é uma reivindicação que você e eu devemos fazer conosco, no nosso particular. E dependendo da avaliação, começarmos a melhorar. Tivemos um palestrante aqui ontem, ele falou que ele perguntou para a esposa dele: qual a nota que você dá para o nosso casamento? E ela falou: a nota tal. Então eu quero fazer essa pergunta para a gente hoje: qual é a nota que você dá para o seu relacionamento com Deus? Qual é a nota que você dá para o teu servir a Deus? Olhando no todo, no que você
faz, no que você tem saúde para fazer, no que você tem sabedoria e inteligência para fazer, do que você pode fazer e não faz, do que você faz, mas tem qualidade ou não no que você faz, no que nós fazemos. Qual é a nota que nós podemos dar hoje para a nossa vida de cristão? Porque a palavra cristão, no original, quer dizer pequenos cristos. Era uma forma debochada que as pessoas chamavam quem servia a Deus, a Jesus. Vocês sabiam disso? A palavra cristão no original quer dizer pequenos cristos, puxa-saco, lavar os seguidores do louco. Não, mas eu sou cristão. Batemos no peito até para poder desvalorizar às vezes a religião do outro e para dizer, mas eu sou cristão evangélico. Tem um cristão católico, tem o budista, tem o espírita, e eu sou cristão evangélico. A gente enche o peito. Cristão é pequeno Cristo. Cristão é aquele que segue ao verdadeiro Cristo. Cristão é aquele que é debochado por causa do original. E eu tenho certeza que Paulo ensinou na risca isso para Tito. E às vezes a gente não tem conhecimento a isso e achamos e interpretamos de uma outra forma. Que cristão eu tenho sido? Que escravo eu tenho sido? Não devemos aceitar crítica de ninguém. Amém, queridos? Nós devemos ser o termômetro da nossa vida. Nós temos que fazer uma avaliação e melhorar, e melhorar, e melhorar. Aleluia. Já vamos finalizar. Agora a gente vai no capítulo 7 de 2 Coríntios. Daqui a gente vai ler um versículo em Gálatas e vamos finalizar, tá? Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, por favor. Aqui fala sobre uma carta que foi enviada, mas uma carta muito dura, uma carta bem disciplinada mesmo, porque o povo estava ficando fora. Então Paulo ele envia a carta, mas da mesma forma que ele envia a carta, ele fica preocupado porque ele foi muito duro, ele foi muito severo. Ou eu coloco esse povo no prumo agora, ou então tudo que eu fiz até aqui vai se perder. Está dando para entender, queridos? Então, como ele não podia ir, ele envia a carta por quem? Tito, o discípulo preparado para ser pastor, para ser bispo. Então ele envia essa carta a Tito para poder corrigir, e ele espera o resultado. Então vamos ler aqui capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Segura aí. Então o apóstolo ele fala na carta: nós sempre procuramos agir da melhor forma possível com vocês. Ele está dizendo assim, ó, esses falsos mestres vão tentar provar o contrário, mas eu quero que prevaleça o que vocês conhecem da gente. Vamos pegar um gancho aqui? Quando chega uma notícia de alguém para você,
Você procura saber se aquilo procede, ou você vai à pessoa mesmo que está sendo falada para saber se aquilo é verdade ou não? Já percebeu que muitas vezes nós vamos no ritmo da fofoca, no ritmo da invenção? Quantas das vezes fazemos pré-julgamentos das pessoas pelo simples fato do que falaram para a gente delas? E a gente não procura saber se aquilo procede ou não, se aquilo é verdade ou não. Então ele fala aqui, eu quero dizer para vocês que essas pessoas que estão rondando aí, eles vão tentar levantar calúnias, mentiras contra nós, mas vocês nos conhecem, vocês sabem da nossa índole, do nosso caráter, e que isso fique preservado no coração de vocês. Então quando ele continua, ele fala assim, estamos passando por um momento difícil, momentos externos e difícil, e momento interno. Por quê? Porque ele estava aflito. Ele estava aflito porque dentro do coração dele, ele estava preocupado como aquele povo vai receber a carta. Será que eu fui tão duro que corro o risco de eu jogar fora tudo que eu plantei? Então a preocupação que havia no seu coração era tão grande que ele já não conseguia mais se controlar. Ele vai falar, eu vou adiantar aqui para a gente poder fechar, ele vai falar que foi aberta uma grande porta para ele poder fazer uma grande obra, mas ele desistiu de fazer porque estava preocupado. Preocupado. O apóstolo Paulo preocupado. E você acha que você não pode ficar preocupado? O apóstolo Paulo desperdiçou uma oportunidade de fazer mais uma obra missionária, porque o coração dele estava lá em Corinto. Quantas vezes você e eu, com tanta preocupação, deixamos de colocar em prática certos projetos? E talvez você se cobre até hoje. Meu Deus, eu tive a grande chance da minha vida de fazer aquele algo acontecer, mas hoje isso me mata. E se arrependimento me matasse, eu estava morto. Quantos já falou essa frase? O apóstolo Paulo deixou de aproveitar uma porta aberta porque ele estava preocupado. E você não está sozinho, você também vai passar por isso, mas Jesus é contigo, querido. Aí eu posso até cantar a música de Marquinhos, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de cada um de nós. Mas aí ele fala que a preocupação dele estava muito grande, porque Tito não chegava. E aí ele segue caminho para Macedônia, e na mesma hora que ele segue para Macedônia, Tito estava quase chegando até ele. Desencontraram por pouco tempo, mas aí logo depois a palavra fala que Tito chegou e falou para ele assim, é como se ele estivesse olhando assim, anda Tito, fala logo o que aconteceu. E aí? A igreja fechou, todo mundo foi embora, ficaram chateados com a minha carta. Aí Tito falou para ele assim, fica tranquilo, todo mundo recebeu a carta e ficaram maravilhados. E ainda falaram mais, estão com saudade de você, quer que você volte logo lá. Aí ele, ufa, descansou. Em Gálatas, vamos poder fechar. Gálatas, no capítulo 2, vai falar que Paulo, ele entra em contenda com algumas pessoas, porque ele comprou a briga de Tito, porque ele queria que Tito fosse cristão, não circuncidado. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão? Amém? Então as pessoas começaram a brigar com Paulo, não, mas ele não é judeu, não, mas ele é cristão, porque de grego ele foi convertido a Jesus Cristo e está fazendo a obra acontecer. Então vai falar em Gálatas que ele era muito importante ao ponto de Paulo comprar a briga dele. E aqui eu quero fechar. Existe uma importância na tua vida, e tem alguém comprando briga por você. Você pode até não achar valor na tua vida, você pode até se achar, não é nem questão que você se acha pior do que alguém, é porque às vezes nós valorizamos demais o talento de outras pessoas. Asaf, a palavra fala que Asaf quase se
perdeu porque ele olhou para onde não deveria olhar. Salmo 73. Quando eu vejo aqui Paulo comprando a briga de Tito, ele é meu coordenador, ele é meu discípulo, e eu quero provar para vocês que ele vai ser um cristão exemplar. Eu pude perceber quão grande foi o investimento de Jesus Cristo na tua vida e na minha vida. Para isso, para fazer você viver o melhor que ele tem para a tua vida, e ainda assim te dá a oportunidade de fazer a obra e viver tudo que ele tem de melhor para você. Amém, queridos? Esse é o Tito.